Queridos, Efésios capítulo 3, versículos 1 a 6, é o tema da nossa reflexão, ou ponto de partida que teremos aqui nessa noite, dando continuidade a essa série de exposições na carta aos Efésios, e nós vamos ler a santa palavra de Deus, suplicando ao Senhor que mais uma vez fale a nós, nos instrua, nos abençoe e dirija a nossa vida como lhe aprouver. Efésios capítulo 3, versículos 1 até 6. Deu certo aí, meninos? Acharam, irmãos? Bem, vamos ler a palavra de Deus? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, é a Tua palavra é verdade, ela é viva, ela é eficaz. A Tua palavra traz instrução ao nosso coração, a Tua palavra testifica de Teu Filho Jesus, e nós te suplicamos mais uma vez que nos traga o entendimento dela. Também confessamos que seremos nulos na compreensão se o Senhor não abrir o nosso entendimento. Então dá-nos conhecer da Tua verdade mais e mais, e abençoe-nos, ó Deus querido, em o nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos já ouviram que a carta aos Efésios, ela é uma joia, uma pérola, uma preciosidade de Deus que brota de uma prisão. Ela é conhecida nas cartas paulinas como também uma carta escrita na prisão. E quando a gente ouve agora Paulo dizer que ele é um prisioneiro de Jesus, ele está falando em dois sentidos. Ele está literalmente preso, redigindo essa carta à igreja do Senhor, mas ele também é um escravo rendido ao seu Senhor Jesus Cristo. Não tem mais vontade própria. Sua vida não mais lhe pertence, mas ela é do Senhor Jesus. Ele dá continuidade ao assunto. No primeiro capítulo, os irmãos hão de lembrar que o apóstolo Paulo traz uma descrição profunda acerca da igreja e de que Jesus nos escolheu muito antes da fundação do mundo e nos deu ricas bênçãos. E a minha ênfase naquele primeiro sermão fora: você é muito mais abençoado do que presume entender e conhecer. E ele continua dizendo que ele nos resgatou das trevas, capítulo 2, para a luz, ele nos deu vida estando nós ainda mortos. E agora o apóstolo Paulo enfatiza algo muito interessante. Deus concedera àquele homem um mistério a conhecer. Por isso que hoje pela manhã eu brinquei na escola dominical que eu pregaria sobre mistério nesta noite. E o apóstolo Paulo está dizendo: a mim foi dado conhecer o mistério. E é esse mistério de Deus, o Evangelho, que une homens e mulheres, que une gentios e judeus e faz uma só igreja. É este mistério que Deus entregou a mim e eu compartilho com vocês, diz o apóstolo Paulo na santa palavra do Senhor. A igreja de Deus é conhecedora desse mistério. Nós sabemos que Deus, na sua santa e soberana vontade, estabeleceu para si um povo somente. Esse é um texto bíblico e que foi tema de uma canção que a gente diz assim: de todos os povos, línguas e nações, na canção diz e raças, muitos virão te louvar. Paulo está dizendo: Deus fez um só povo, Deus levantou uma igreja, e saibam vocês que Deus entregou este mistério a nós. E olha que interessante, irmãos, a igreja é detentora da maior de todas as mensagens de todas as épocas. A igreja recebeu o conhecimento de Deus, do Evangelho, esse mistério a nós foi descortinado.
A Bíblia diz que os anjos anelavam prescrutar, conhecer esse mistério, mas Deus deu entendimento ao seu povo e à sua igreja. E quando eu li esse texto, eu lembrei, ora, Senhor, por isso que a tua palavra diz que existem tesouro em vasos de barro. O Senhor deu a nós conhecer esta vontade magnífica, soberana, nós tão falhos e pecadores. Então, o que nós podemos aprender deste texto sobre o mistério? Pode passar. O primeiro, a revelação do mistério de Deus. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, irmãos, é que esse precioso mistério de Deus foi revelado a homens fracos e limitados como eu e você. Amém, irmãos? O Senhor deu a conhecer a gente, como disse há pouco, vasos de barro receberam esse tesouro dos céus. Como que você pode afirmar isso, irmãos? Olha o versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus. Paulo está literalmente preso. É alguém que foi tolhido da sua liberdade. Ele está recluso, ele não pode sair, ele não pode visitar a igreja, ele não pode participar de culto, ele não pode vir na EBD. Ele está restrito, mas o evangelho não. Ele é um homem fraco, tem as suas debilidades. Foi perseguido, viveu muitas agruras por conta do evangelho, mas ele diz, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus, recebi o mistério da revelação de Deus. Deus entregou para gente fraca, como eu e você. Isso é uma beleza de Deus no evangelho, é gente fraca como nós, que o Senhor diz que somos mais do que vencedores. É gente como nós que Deus escolheu para o avanço do seu reino. De vez em quando a gente, na nossa reflexão diária, fala assim, Senhor, não tinha gente melhor não? Mas aprove Deus escolher-nos, irmãos. É na nossa fragilidade que Deus mostra a sua força. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, irmãos, que aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação, mas o Senhor não chamou muitos de nobre nascimento. Lembra disso que Paulo diz? O Senhor não escolheu muita gente importante, o Senhor escolheu nós, fracos, insignificantes, impotentes, limitados, para fazer que a beleza da sua graça e do seu poder exalasse por uma igreja limitada. Então você olha um homem preso dizendo, eu sou escravo, prisioneiro de Cristo Jesus. Interessante isso aqui, gente. Paulo está preso por causa do imperador, da perseguição, do Império Romano que avançava contra a perseguição daqueles cristãos, daquela igreja do primeiro século, mas ele não diz que ele é escravo de Nero. Ele não diz que ele é escravo do imperador, que interessante, né? Ele diz que ele é escravo de quem? De Jesus. A nossa vida, irmãos, está exatamente no ponto que Deus quer que esteja. Paulo está dizendo nessa declaração dele que o dono da vida de Paulo não é o Império Romano. Não são os movimentos políticos, a ideologia, tudo que à volta dele envolvia. Quem domina, controla, governa, direciona é Deus. Quem orienta a igreja, irmãos, é Jesus. Quem orienta a história da nossa trajetória com Ele é o Senhor. A igreja está onde Deus quer que ela esteja, e nós temos que crer nessa verdade. A limitação humana, irmãos, um servo de Deus, que a gente chama de pai da igreja do primeiro século, ele já dizia que quando o sangue dos mártires caía no chão, era a semente que fazia nascer a igreja. Então eles achavam que prendendo os líderes da igreja, a igreja ia parar, pelo contrário, a igreja crescia. Eles achavam que tentando calar, o povo parava de falar. Quando tentava calar, o povo falava mais e mais, ao ponto que os apóstolos dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Uma prisão não detinha um homem de Deus, porque este mistério do evangelho foi nos dado a conhecer, e quando nós temos a melhor e maior notícia, não dá para ficar só para nós. Amém, gente? Não dá. Se você conhece Cristo profundamente, não nominalmente, não de vez em quando, se você conhece Jesus de verdade, esta verdade exala, transborda na sua vida. Irmão, se você crê na Bíblia, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, concordam com isso ou não? A Bíblia diz que as pessoas sem Cristo estão perdidas, cada qual andando o curso do seu próprio coração, e você recebeu de Deus a mensagem que pode resgatar estas vidas, que pode trazê-las das trevas para a luz, e nós ficamos com a boca fechada? Isso não faz sentido.
Isso não é nem lógico. Se nós entendemos a profundidade do mistério do Evangelho que nos fora revelado, nós temos que dizer a outros: existe um Deus que nos amou, existe um Evangelho que nos chama, existe um Senhor que nos salva. Ouçam a verdade do Evangelho. E no versículo 2, irmãos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim, confiada a vós outros. Aquele homem de Deus entendia muito bem a sua responsabilidade. Ele é chamado, ele recebe uma alcunha do apóstolo aos gentios. Ele é um homem de Deus tirado do meio do cerne do judaísmo. Ele próprio dirá acerca do seu currículo que ele se destacava entre os seus pares, na sua classe ele estava à frente, fariseu dos fariseus. Mas o Senhor o chama para ir exatamente onde os fariseus odiavam. Que era andar com gente pagã, que era pregar o evangelho para gente que na perspectiva deles nada valia. Mas o apóstolo Paulo tinha certeza, convicção do compromisso que Deus havia entregue a ele. O compromisso que ele tinha com Deus. Eu fui chamado, recebi esse mistério, fraco, limitado, para pregar o evangelho a outras pessoas. Vocês têm ouvido que a graça de Deus foi me dada para pregar o evangelho a gentios. Perguntinha que nós devemos fazer ao nosso coração: nós temos entendido o chamado de Deus para a nossa vida? Deus não chamou ninguém, eu sei que você já escutou isso uma centena de vezes na igreja, mas Deus não chama ninguém no seu reino para espectador. Deus não chama ninguém para ver a banda passar, ficar sentadinho, aplaudindo e vendo as coisas acontecerem. Todo mundo que Deus chama para o seu reino recebe de Deus a identidade de servo. E servo é para quê, gente? Estão meio tímidos hoje. Servo é para quê, gente? Servir. É para isso. Então o apóstolo Paulo entendia o chamado dele, o compromisso que ele tinha com Deus. Você tem entendido o compromisso que você tem com Deus? Nós temos sido contaminados por uma perspectiva de apenas vem a nós, apenas nós temos de ser servidos. Eu sei que você tem muitas demandas, tem muitas coisas a reclamar que não fizeram para você, mas a boa pergunta de Deus para nós, Paulo não está se queixando. Estou aqui na prisão, ninguém me trouxe um bolinho de milho aqui, ninguém veio me visitar, pessoal não está aqui na porta com cartazes aqui na janela da prisão dizendo: Paulo, nós te amamos. Paulo entendia o chamado dele. E quando a gente tem convicção de quem nos chamou e para o que nos chamou, ninguém pode parar, irmãos. A gente vai avante. Amém? Convicção de quem nos chamou e para que nos chamou. Deus chamou uma igreja. Hoje pela manhã nós lemos isso na carta de Pedro. Deus chamou a igreja para proclamar as virtudes do próprio Deus. Você foi chamado pelo Senhor. O seu compromisso com Deus tem que ser reafirmado. Nós fomos chamados para servi-lo. Irmão querido, sua vida não é obra do acaso. Você não está aqui ouvindo por um acaso, não. Deus tem o controle da nossa história. Ele está lembrando você do lugar onde você deve estar. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Atos 20, 24. Dá para colocar aqui Atos 20, 24 aqui? Para a gente ler junto? Não sei se peguei vocês de surpresa, mas eu leio com os irmãos o que ele está dizendo. Olha, me foi confiada a graça de pregar o evangelho a vós outros que eram gentios. E nós vamos ler Atos 20, 24. Se não der para colocar, a igreja leia aí. Abre aí na sua Bíblia, por favor. Atos 20, 24. Depois você volta para Efésios, capítulo 3. Tá lá. Vamos juntos ler, irmãos. Você está muito pequeno, mas se esforça aí, tá bom? Porém, a vida preciosa. Essa é uma declaração profunda. Eu não considero a minha vida preciosa conquanto eu complete aquilo para o qual fui chamado. E para que ele foi chamado, irmãos? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Se eu estou numa prisão, não importa, importa que o Senhor esteja cumprindo o seu bom propósito, ainda que ele tenha que usar a minha vida, me gastarei pelo Senhor. Essa é a declaração de um homem de Deus que deveria corar a gente de vergonha, de dizer: oh Deus, tenha compaixão. Olha o que o homem de Deus está dizendo. Tiraram o versículo bem na hora que eu apontei a mão, mas não tem problema. Olha o que o homem de Deus está dizendo, gente.
minha vida. E o que o Senhor Jesus falou para nós? Se você estiver muito preocupado em salvar a sua vida, você perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. E a pergunta óbvia é, você quer salvar a sua vida ou perder? É claro que você quer salvar. Então o Senhor Jesus disse, entregue para Ele. O compromisso que Paulo tinha com Deus, a convicção de quem o chamara, precisa voltar ao nosso coração, a fazê-lo arder pelo Senhor, dizendo, nós somos chamados para uma missão. E o segundo ponto aqui, pode passar, meu filho, por favor? E o mistério de Deus que Paulo diz, ele está onde, irmãos? Será que esse mistério está numa revelação oculta que aqueles profetas fajutos de internet vão trazer para nós? Será que essa revelação está escondida, irmãos queridos, nesses caras que vendem revelação à torto e à direito, em lives por aí afora, num conhecimento distinto, esotérico, que apenas uns poucos iniciados alcançarão? Não. Este mistério, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, veja comigo, por favor, versículo 3 e 4, ele diz assim, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério. O mistério você já entendeu, que é a obra redentora de Jesus, que salva gentios e judeus e faz uma só igreja. Ele diz, conforme escrevi há pouco. Onde é, irmão? Leia primeiro capítulo e segundo. Não é outra carta. É o primeiro capítulo e o segundo capítulo que Paulo está destrinchando a nós todo este mistério da obra de Deus que nos salvou. E o capítulo 2, se você voltar um pouquinho, ele vai dizendo isso, que judeus e gentios são unidos pela cruz. Lembra que eu falei, fiz até uma dinâmica aqui na pregação, desci e disse, olha, a cruz estremece tudo isso e ela nos faz um no Senhor. Isso que ele acabou de escrever. O texto continuando, no versículo 4, ele diz, pelo que quando... O que diz aí, irmãos? Quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quer conhecer mais sobre o Senhor? O lugar é a santa palavra de Deus. A Escritura fala acerca do mistério de Deus. O mistério do Senhor revelado está contido nas Escrituras. Ninguém é detentor disso. Não está em nenhuma revelação esotérica, em nenhum conhecimento oculto. Está em Deus, revelado em Jesus. Nada, irmãos queridos, daquilo que nós precisamos saber para a nossa vida, que Deus não tenha revelado. Eu não estou dizendo que não existam coisas que nós não sabemos, é óbvio que nós não sabemos. Mas o Deuteronômio vai dizer que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que as... Começa com cumpra e termina com amos. Como é que é? Para que as... Muito bem, igreja. Para que nós cumpramos a lei de Deus e obedeçamos. Então, se alguém diz assim, ai Senhor, eu não entendi, eu estou querendo descobrir esse mistério. Irmão, presta atenção no que já foi revelado. Tem muita coisa para você cumprir lá. Antes de querer buscar segredinho escondido, não existe um versículo da Bíblia que diga que nós temos que buscar uma verdade escondida de Deus. Compreender a vontade de Deus segundo a Bíblia é entender aquilo que Deus já disse para nós. E vocês sabiam que a grande maioria das seitas foram criadas por revelações extraordinárias? Alguém acordou de manhã e falou, um anjo falou comigo essa noite que o caminho da igreja não é mais por aqui, é por lá. Um anjo, por exemplo, tem uma seita que quando você vê, logo na capa do seu livro, eles dizem assim, ó, este é um outro evangelho segundo Jesus Cristo. E eu tenho uma refutação bem direta para essa seita. Você está em Efésios aí? Volta comigo aos Gálatas, por favor. Veja comigo Gálatas capítulo 1. Não perca Efésios 3 de vista. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Olha aí comigo. Nós vamos ler juntos. Acharam, gente? Estão achando, né? Pelo barulho que eu estou escutando, estão achando. Gálatas 1:8, o que diz aí? Vamos juntos? Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja... Mas era um anjo todo bonitinho, a asa dele fazia barulho, ele reluzia, não importa. Se tentar negociar o evangelho de Jesus, seja anátema. E anátema nós traduzimos como maldito. A raiz da palavra significa cortado para fora, lançado fora, separado de Cristo. Tem muita gente, essa semana mesmo eu ouvia um pregador liberal que nega a verdade da Escritura, que aceita o pecado, pregando, parecia um anjo falando.
Eu disse, Senhor, tenha misericórdia. Dá vontade de abraçar ele. Mas ele está proferindo palavras contra o Senhor. Ele está negociando a verdade. Entenda bem, o mistério de Deus, a verdade de Deus está na Bíblia, irmão. E nós estamos em pecado com Deus quando deixamos de ler a nossa Bíblia. Tem muita gente que quer receita para curar as suas lutas espirituais e ele não vai para a Escritura. E se alguém diz que não lê a Bíblia aqui porque não tem tempo, olha, o Senhor sabe. John Piper diz que as redes sociais vão servir muito no dia do juízo, porque elas provarão que nós não líamos a palavra e orávamos, não era por falta de tempo. Ah, pastor, mas é muito difícil levar a Bíblia grande para o trabalho. Tem celular, tem Bíblia pequena, tem versículo, tem grupo de WhatsApp de devocional, tem Bíblia o tempo todo, a gente não lê porque não quer. Porque a nossa carne milita contra isso. Se nós todos decidíssemos neste mês, até o fim do ano, passar todos os dias em leitura bíblica, pelo menos 1 hora por dia, a nossa vida espiritual ia avançar. Mas nós queremos um segredo oculto, revelado, que alguém vai trazer para nós, e nós não entendemos que Deus já disse, quer crescer? Leia a Bíblia, ore, consagre. É simples, gente. A gente quer descobrir um movimento lá no país tal, que está explodindo, crescendo a igreja. Irmão querido, não se engane. O Senhor tem os seus modos de agir, de trabalhar, pode trazer avivamentos específicos em lugares específicos, mas a receita para a boa saúde da igreja, Bíblia e oração. Amém, gente? Nós precisamos disso. O mistério de Deus está na página da Bíblia, da Escritura. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, e eu acho que outro aspecto importante aqui, devemos destacar, é que se nós tivermos uma compreensão distinta da Escritura, nós vamos prejudicar a compreensão total de quem é Deus e do seu Evangelho. Se o Evangelho, o mistério de Deus, está revelado na Bíblia, se eu tiver uma compreensão distinta, eu estou entendendo o Evangelho? Não, porque eu estou entendendo aquilo que não está descrito aqui. De vez em quando a gente se choca em algumas conversas com pessoas ditas cristãs, que caminham conosco. E a descrição dela de quem é Deus, do Evangelho, do pecado, de salvação, de céu e inferno, é totalmente alheia à Bíblia. Por quê, gente? Alguma coisa está errada. Algum problema. Ou seja uma iniciativa, de fato, de não querer entender, intencional, ou falta discipulado, ou falta conhecimento bíblico, ou nós estamos muito longe da verdade de Deus. Paulo está dizendo isso para nós. Versículos 3 e 4 diz, se vocês lerem, vocês vão compreender. Se ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. A minha compreensão, a minha descrição daquilo que Deus fez. E a última coisa que nós vemos aqui, irmãos, pode passar, meninos, por favor. Esse mistério foi revelado a nós no tempo presente. Veja, versículos 5 e 6. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Esse mistério que outrora estava oculto. Tudo bem que os profetas profetizavam acerca da vinda do Messias. Havia uma expectativa sobre a transformação, sobre a remissão, redenção, que esse Messias traria. Mas este povo ainda está limitado na sua compreensão. Ainda está enxergando de modo turvo. E Deus está de maneira progressiva, revelando o que haveria de vir, e Paulo diz, agora a cortina abriu. Agora não há uma outra revelação. Esse mistério de Deus foi entregue a nós, à igreja, no tempo presente. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Nós conhecemos a Jesus. Ele nos deu a conhecer o seu mistério. Tem um lugar que o pessoal grita aí, é mistério. Agora você poderia, seria bem oportuno. É mistério de Deus revelado a nós. E o texto continua dizendo no versículo 6, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, algumas coisas aqui a destacar. Embora esse mistério fosse profetizado, ele é só revelado plenamente em Cristo Jesus. E olha que interessante, irmãos, quem revela o Evangelho de Jesus é o próprio Espírito. Aos santos profetas e apóstolos pelo Espírito. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. A gente ora para que Deus abra o entendimento das pessoas. Nós oramos para que Deus abra o nosso entendimento e percepção
a gente sabe doutrinariamente que a nossa compreensão bíblica é limitada se Deus não abrir o nosso entendimento. A gente lê a Bíblia, mas é o Espírito que joga luz nela para que a gente entenda a palavra de Deus. Porque a Bíblia afirma que o homem carnal não discerne as coisas do Espírito. Lhe parecem loucura. O homem espiritual entende, mas o carnal vai dizer, que absurdo é esse? Ele não entende. Por isso que quando você prega o evangelho para as pessoas, elas dizem, não, isso não pode ser. Porque elas não têm o discernimento que só o Senhor pode abrir a nossa compreensão. Este abrir de compreensão, nós não estamos falando de algo aquém da Bíblia, ou além dela. O que eu estou dizendo é que o Espírito abre o nosso entendimento para aquilo que a Escritura diz. Se a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, o Espírito agirá de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo produzirá a compreensão que temos da Santa Escritura. Outra coisa importante, irmãos, isso deve ser um motivo de gratidão e louvor, porque nós fazemos parte da geração que não está vendo como uma cortina ou um véu, nós estamos vendo claramente revelado. O Senhor Jesus falava do Pai, e os seus discípulos perguntaram, Senhor, mostra-nos o Pai. Imagina, gente, há tantas gerações eles ouviam falar de Deus, do Deus que se manifestara, das promessas, e agora Jesus está ali falando do Pai. Senhor, mostra o Pai para a gente. O que Jesus diz? Há tanto tempo eu estou com vocês perguntam, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, é o Pai. Nós conhecemos Deus como Ele é, porque Ele se encarnou em Cristo, e a Bíblia diz que Ele é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é quem Deus é. Alguém um dia falou para um pregador americano o seguinte, se Deus existe, por que Ele não vem e se apresenta? Ele falou, Ele já veio e o pregaram numa cruz. Nós conhecemos Deus. Talvez, irmãos, a gente vai se acostumando tanto de ouvir essas coisas, que perde para nós a profundidade. Mas veja, Deus entregou para a gente. Um dia Jesus orou uma oração muito bela, que ele disse assim, graças eu te dou, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste dos sábios e entendidos. Um cristão com a sua Bíblia aberta pode enxergar muito mais do que a mente brilhante humana deste mundo inteiro. A maior mente, mais brilhante, mais inteligente. Um cristão com a sua Bíblia aberta tem mais entendimento sobre todas as coisas, se ele tiver a sabedoria de Deus. E o texto está dizendo isso, Paulo falou, esse mistério foi dado a conhecer a nós. E aí, veja, irmãos, encerrando aqui no versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Esse mistério de Deus, revelado ao apóstolo Paulo, ensinado à igreja, exposto ao povo de Deus, também é o motivo da unidade da igreja. O gentio chega de lá, junta com os de cá e se tornam um só corpo, co-herdeiros da mesma promessa em Deus, em Cristo Jesus. O que sela a nossa unidade, o que liga a nossa unidade no Senhor é o seu Evangelho. Eu sei que eu tenho falado isso, e eu falei recentemente, porque o texto de Efésios falava bastante sobre isso, mas veja, nós temos muitas distinções aqui. Tem muita coisa que nos separaria. Preferência diversa no nosso meio. E se todo mundo pensasse, escolhesse igual, seria estranho, concorda, irmãos? Nós temos muitas escolhas, pensamos distintamente, temos diferença, cada um gosta mais de frio, o outro de calor, um gosta dessa comida, o outro gosta de praia, o outro gosta de serra, o outro gosta de ficar em casa, o outro gosta de sair, um torce para o melhor time que é o Palmeiras, o outro torce para outros e por aí vai. Mas tem algo que nos faz um no Senhor, o sangue de Jesus Cristo derramado por nós. E essas preferências todas ficam lá embaixo, alheias, à margem, porque o que nos faz um, a liga que nos une, esta massa que nos faz um, este é o Evangelho de Jesus, e todos que professamos Jesus com sinceridade e inteireza de coração, fazemos parte ou passamos a fazer parte de uma igreja de todas as eras, épocas que o Senhor estabeleceu para si, e de eternidade em eternidade Ele é Deus, estabelece para si o seu povo e nós o adoraremos para sempre. Este mistério nos faz um. Este mistério revelado nos faz um no Senhor. Que Deus nos abençoe. Hoje, você entendeu. Se alguém falar do mistério de Deus, você fala o mistério. O apóstolo Paulo já falou que esse mistério está revelado na Bíblia. É o Evangelho de Jesus que chama a todos
a uma só igreja, no seu nome. Amém? Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Vamos agradecer o Senhor e que Ele o abençoe ricamente e que você cresça na compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. Pai Santo, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Evangelho, obrigado porque nós, pecadores miseráveis, recebemos de Tuas preciosas mãos a revelação do Evangelho bendito. O mistério, ó Deus, outrora oculto, agora nos foi revelado. Já não enxergamos mais por cortinas ou por véus, nós enxergamos como o Senhor é em Cristo Jesus. Abençoa a Tua igreja, ó Pai, para que ela entenda que foi a ela entregue um tesouro, para que a gente não faça pouco caso, não negligencie, mas, Senhor, tenha compromisso e responsabilidade naquilo que o Senhor nos entregou. Ai de nós, Senhor, se não pregarmos o Evangelho. Ai de nós, se não anunciarmos a este mundo que há um Deus que salva, que redime, que transforma. Livra-nos, Senhor, do sangue inocente. Nos coloca na posição de atalaias que proclamam a mensagem do Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a entender este princípio que hoje ouvimos na Tua palavra. Ó Deus, ensina o nosso coração a amar a Escritura. Nós confessamos, ó Deus, que por vezes negligenciamos a Tua santa palavra. Nós temos liberdade nesse país de estudar, de ler, de falar, de anunciar. E nós muitas vezes esquecemos, negligenciamos, deixamos de lado. Ó Deus, traga a nós esse entendimento. Dá amor a esta igreja pela Bíblia, Senhor, da mais tenra idade, da mais nova criancinha, ao mais idoso, que seja uma igreja que ame a Tua palavra, que leia a Tua palavra, que fale da Tua palavra e que viva, sobretudo, a Tua palavra. Oh, bom Deus, nos ajude, porque temos esta graça que nos foi concedida. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, aqueles que estão de casa nos acompanhando, sejam ricamente abençoados por Tua bondosa mão. É a oração que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.